Então, na ação penal 506, 31, 30 e 17, continuar o depoimento do senhor Marcelo Baio do Brecht. Eu vou falar a defesa do senhor Luiz Inácio. Senhor Marcelo, nesta ação penal, o senhor é acusado do crime de corrupção ativa relacionado a 8 contratos firmados entre consórcios dos quais a Odebrecht, a construtora Odebrecht participava, e a Petrobras. Qual foi a participação do senhor aqui nesses contratos? Essa é a parte que eu não acho que é aderente à realidade, aos fatos. Eu, de fato, não participei dos acertos nesses contratos, não tive nenhuma conversa ou acerto diretamente com o Lula. O que eu disse é o seguinte, que houve toda essa questão da Play Italiana, que houve. O senhor não participou, então, disso aqui? O senhor não tem nenhum ato do senhor em relação a esses 8 contratos? Não, que não seja por omissão. Certo. O senhor já explicou aqui a planilha, falou aqui das fontes, né, usadas nessa suposta planilha, e qual dessas fontes aqui teria sido utilizada para a compra ou a suposta compra do terreno da Bebeck Brandão? Olha, é aquela questão. Primeiro, deixa eu esclarecer que uma vez eu já tive essa discussão, acho que foi no TSE, e o ministro Benjamin falou para mim, Marcelo, dinheiro é fungível. A partir do momento que entra numa conta, você não consegue necessariamente. Então, quer dizer, em tese, esse dinheiro entrou numa conta que tinha ilícito de linha de crédito, ilícito de refis, ilícito tudo. Dessas rubricas que o senhor falou. Em tese, qualquer um que saca dinheiro aqui sai de uma conta que tinha 2 ilícitos e 2 contrapartidas gerais. E 3 contrapartidas gerais. Que são essas fontes que o senhor indicou inicialmente. No caso específico, o que ficou evidente que ocorreu foi que a parte por dentro, de algum modo foi reembolsada a DAG via o subcontrato que ele tinha com o ProSub, que era uma fonte da Plano Italiana. Então facilitaram aí o processo, mas não quer dizer que, do ponto de vista de buscou-se uma fonte que era mais fácil, mas em tese... Mas dentro das fontes que o senhor usava aqui na planilha. Na verdade, o que eu quero explicar é o seguinte, o saque ele não está vinculado a uma fonte específica. Agora, nesse caso específico, se fez o que não se deveria fazer, que é uma geração casada com a distribuição. Você distribuiu um dinheiro na mesma obra que você gerou, que era a fonte da Plano Italiana. Mas em tese, não é que... o ProSub era uma fonte. Certo. A parcela por dentro, a parcela por fora, aí saiu de qualquer uma dessas fontes, entendeu? Você teve parcela por dentro e por fora. Certo. O senhor, durante o seu depoimento, fez uma afirmação de que o ex-presidente Lula conhecia essa planilha. O senhor mostrou para ele essa planilha? Não, eu falei com meu pai, que obviamente falou com ele, e eu tenho... Obviamente, por que o senhor diz obviamente? Inclusive, a única vez que eu posso afirmar, porque veja bem, eu nunca tive, não sei qual foi a conversa que meu pai teve com o Lula. Agora, esta conversa que veio do Palocci para mim, de uma conversa que eu tinha tido com meu pai para falar com o Lula, essa foi a única comprovação que eu tive de que o que eu falei para meu pai, ele falou com o Lula. Certo, o senhor fez uma inferência, mas o senhor nunca mostrou para o ex-presidente Lula essa planilha ou discutiu com ele? Eu nunca discuti, nunca acertei nada. A relação de Lula era com meu pai. Então, a única pessoa que pode dizer o que Lula sabia ou deixava de saber é meu pai. Certo. O senhor mencionou ainda, inclusive, durante o seu depoimento, que a sua relação com o ex-presidente Lula era ruim. Era ruim no sentido de que não era ruim, do sentido de que eu brigava com ele, não era isso. A questão era o seguinte, ele tinha uma relação com meu pai, certo? Que eu discordava de várias coisas, então teve alguns projetos em que eu discordei, porque Estado do Corinthians eu fui contra, Belo Monte eu fui contra, entrar no processo naval eu fui certo, contra. Mas o objetivo é... Não, e aí ele buscava meu pai, ou certo. seja, então a sua dedução é só se o senhor, seu pai, tivesse conversado com o ex-presidente Lula em relação a essa planilha.
Veja bem, eu posso afirmar que o presidente Lula sabia, porque eu conforme teve uma vez que eu falei um assunto com meu pai, e que esse assunto depois chegou em mim através do Palocci, que disse que tinha falado com Lula. Então, é óbvio que aquilo que eu falei com meu pai, ele falou com Lula. Este eu tenho, porque eu obtive essa informação através do Palocci. Certo. Agora, fora isso, a única pessoa que pode dizer o quanto Lula sabia é meu pai. Inclusive, a indicação de Paulo Bernardo, que Paulo Bernardo ia tratar o tema da linha de crédito, veio de meu pai. Quer dizer, foi meu pai que disse que, por indicação de Lula, ia ser Paulo Bernardo. Então, quer dizer, é meu pai que pode dizer o que Lula sabia ou deixava de saber. Tá certo. Tá bom. Eram esses esclarecimentos, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Defesa de Roberto Teixeira. Não? Tudo bem. Ah, perdão, pulei mesmo. Mas seria agora mesmo, pela ordem alfabética. Paulo de Mello. Pode alcançar o microfone. Pode alcançar. Oh, desculpa. Cumprimento Vossa Excelência, Ministério Público, os colegas. Sr. Marcelo, boa tarde. Gostaria que o senhor pudesse esclarecer, no evento 997, existe aqui o pagamento inferido de R$1.145.355. E existe aqui programação a não da Kaiser reais. O que seria esse código? Faz menção a alguma pessoa? Eu não sei, o que eu digo é o seguinte, esse foi um dos pagamentos. O que aconteceu? Quando eu comecei a verificar os pagamentos, bebê, nós encontramos uma lista de pagamentos que foram feitos em 2011 com Beluga. É aquela conclusão óbvia que eu cheguei de que a partir do momento que os dois primeiros pagamentos por fora foram para a Rol de Beluga, eles começaram a usar o mesmo apelido para tudo, o que é meio óbvio. Então, aí o pessoal me trouxe todas as informações que tinham sobre Beluga. Eu não tinha acesso às informações à época, eu não sabia. Perfeito. E entre elas, essas informações, eu não tive nenhum registro delas, além do que estava nos prints, lançamento e saída, tá. Certo. No caso específico dessa de 1.145.000, ela veio com uma informação adicional, certo? Perfeito. Que foi essa aqui. Belugas, 3 valores pagos por DAG a diversas despesas de Beluga. Perfeito. Então, essa veio com informação relevante. Só que essa informação foi paga, também relevante, porque ela foi paga em Salvador, tá aí, cidade SSA, Perfeito. que foi a mesma do 1034, e 1034 é importante, foi SSA. SSA ou foi recebido em cash, imagino eu, por Paulo Melo ou por Demerval. Certo. Os dois vão precisar esclarecer aqui, entendeu? Certo. E por que o senhor imagina que você poderia ter sido recebido por Paulo Melo? Por questão do anão da Kaiser, por questão de estar escrito DAG? Não, veja bem, esse Qual assunto, seria a o condução- indicativo? Doutor, todos esses pagamentos foram autorizados por Paulo Melo. Esses daqui. Todos os pagamentos do Instituto Lula, por dentro e por fora, foram autorizados por Paulo Melo. Certo. É o ponto que eu digo. Nossos colaboradores precisam virar a chave. Eles não podem se omitirem de responsabilidades, porque dificulta a elucidação dos fatos. Não tenho dúvida que Então, ele não vai veja se bem, omitir. Todos os pagamentos, Eu tenho certeza por que ele vai dentro e responder. por fora, Aham. que ele já devia ter feito antes desse depoimento, foram autorizados por ele. Inclusive, eu não sabia de nada disso, eu tive que buscar essa informação. Então, Eu compreendo, é que eu não então consigo ele que entender pode por que esclarecer. Salvador tem a ver com Paulo Melo se ele mora e trabalha em São Paulo. Não, veja bem, o que eu estou dizendo, e o Paulo Melo pode esclarecer, assim, esse pagamento foi autorizado por ele. Se foi ele que recebeu, porque ele também tem base em Salvador, não se esqueça disso, no final do ano ele sempre fica em Salvador. Então, se foi ele que recebeu o Derval, ele pode dizer, o que eu estou pedindo Claro. é que Paulo Melo precisa colaborar. Ele precisa deixar de se omitir em relação à Isso responsabilidade tudo eu dele. compreendi, é que eu realmente não consegui, com todo respeito, entender da onde essa presunção, mas nós vamos tentar aqui desenvolver. Eu estou dizendo o seguinte, eu não estou Não, mas aí dizendo- o senhor Já respondeu, está respondido. No dia 3 de fevereiro de 2011, também a mesma coisa, sem a Kaiser, né? Também em Salvador. Então isso aqui também o senhor afirma e pressupõe que talvez tivesse recebido ou por Paulo ou por Demerval.
Eu sei que foi autorizado por Paulo, Autorizado. com certeza. Perfeito. Todos os pagamentos foram autorizados por ele. Então ele é quem melhor pode dizer Claro. se ele recebeu e passou para outros ou se foi Dermeval. Claro. E nessa linha de autorizações, nos últimos depoimentos que o senhor prestou, o senhor tem sempre dito, que a convenção confirma isso, que quem tem delegação para aprovar pagamentos do setor de operações históricas são os LS. Não Não? falei isso. Nunca Todos os falou. empresários tinham. Paulo tinha. Paulo tinha delegação. Tinha. E no caso, esses pagamentos teriam sido tratados com o senhor Huberto. Foi. A menos que Paul tinha tirado a delegação dele. Mas que eu saiba, todos os empresários com centro de resultado na empresa têm autorização para fazer pagamentos não contabilizados. Obviamente que o líder dele, e aí se for o caso é Paul Tite, pode ter tirado essa delegação. Desconheço. Então, se não foi o Paulo Melo, porque ele tinha delegação, essa delegação foi tirada por Paul Tite, que portanto então foi Paul que aprovou. Certo. E quando na planilha existem aqui as informações diretor-presidente ODB, isso tem alguma coisa a ver com delegação? Que era saía quando eu disse para ele, veja bem, ele tinha autorização, então ele podia chegar para ela. Claro. Agora, esse assunto era para ser descontado da planilha italiana, não ia ser custo dele, ou seja, eu não envolvi a empresa dele. É importante entender isso. Eu pedi um apoio dele, porque essa compra ia ser feita através da Derval e, portanto, ia ter que reembolsar a Derval por dentro e por fora. E, portanto, eu pedi o apoio dele para que aprovasse esses reembolsos. Então, ele aprovou os reembolsos por dentro e por fora. Ele só precisa dizer isso. Ele precisa dizer e explicar como é que ele aprovou, porque essas informações eu não tenho. Perfeito. O senhor disse que houve pagamentos nessa operação pelo ProSub. Ficou evidente aqui, Não, eu pelo compreendi. relatório da Polícia Federal, Sim. que Eu queria perguntar, saiu... o senhor só quem autorizou os pagamentos? Ele Paulo Melo? É bem, Não, só para eu vou dizer o esclarecer. seguinte, veja bem, deixa eu explicar para você o seguinte. Eu não imagino que Dermeval, um terceiro, ia chegar, certo? Ia chegar lá no ProSub e dizer, ó, me pague tanto. Ou ia chegar para Hilberto, me pague tanto. Essa aprovação tinha que vir dentro de um empresário do grupo. E quem é a pessoa que eu combinei com Paulo Potiti, que estaria encarregado disso, era Paulo Melo. Certo. Então, só que está aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou repetir aqui no primeiro. Um e-mail da Ângela para o Fernando Migliatti. Solicito a gentileza de providenciar pagamentos referente a compromisso de MO meu. Não estou negando que o compromisso foi meu. Claro. Coordenado por Paulo Melo. Perfeito. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou tirando, a responsabilidade de fazer esse assunto foi meu. O que eu estou pedindo é o seguinte, ele como colaborador tem que dar os detalhes e as informações dos pagamentos. Gente. Quem tem essas informações são ele. ele. Vai dar os detalhes daquilo que evidentemente ele tem conhecimento. Eu queria perguntar para o senhor, o ProSub era um projeto alocado a qual empresa do grupo? Não importa, é uma questão de alocação interna. É o que eu digo o seguinte, o ProSub... Mas é que porque ele trabalhava na Odebrecht Relações Imobiliárias, eu queria só Lógico esclarecer. que o cara, a pessoa do ProSub não iria fazer. Não, mas é que realmente eu tenho dúvida, eu não sei qual é É qual da empresa. infraestrutura. Ah, da infraestrutura. Só que ela não iria fazer um pagamento a Dermeval de graça, a menos que este pagamento estivesse vinculado a um compromisso meu, que era Paulo Melo que estava coordenando. Tá certo. O senhor também disse que, em certo momento, Paulo Melo teve que, com o Hilberto Silva, queria ver também se é isso que eu compreendi, ele teve que buscar a planilha italiana para fazer esses ajustes desses pagamentos. Não. Não? O que eu disse foi o seguinte, eu não acompanhava esse assunto de perto. Certo. Eu chamei Paul Tite, falei, Paul, esse assunto vamos conduzir para o Paulo Melo. Ok. Combinamos de conduzir para o Paulo Melo. Certo? Paul sabia de tudo, era atualizado de tudo, mas o assunto foi conduzido por ele. Perfeito. E o que eu disse para Paulo Melo foi de Paulo e Paul, as despesas que vai ter com esse assunto não vão ser debitadas da minha conta corrente com o italiano, que todo mundo sabia quem era italiano, e vocês combinem com o Hilberto para debitar da planilha italiana. Ponto. A partir daí, ele é que fez a coordenação, é como está dizendo, ele que fez a coordenação interna, ou seja, quando a Derval tinha um custo, Derval não sabia nada de planilha italiana, não sabia disso, ele procurava Paulo Melo que reembolsava ele por dentro
ou por fora, ou fazia a coordenação interna. Nessa linha que eu queria também pedir ajuda do senhor para esclarecer, é que uma vez que os executivos não tinham conhecimento do programa Drauzio, esse ajuste era feito aonde? Não, veja bem, acho que vocês estão confundindo a coisa. A gente não tem nada a ver uma coisa com Não tem nada, então, ele ia até o Hilberto e fazia o ajuste aonde? No planilha de Excel? Não, ele simplesmente chegava para Hilberto e dizia o seguinte: Hilberto, Deval tem que pagar isso, fazer. Ah, tá aqui, inclusive tá aqui, ó. Peraí, tem até a planilha. Faça esse pagamento, ou ele, ou o diretor, ou o financeiro dele, ia para Hilberto e dizia, faça 500 mil para tal pessoa, entendeu? E desconte da planilha de Marcelo. É o que tá aqui. Acho que, se me permite, doutor, uma Claro. colocação. Claro. Eu acho que a pergunta do defensor diz respeito: quem decidiu alocar esse custo ao ProSub? Não foi o Paulo Mello ou foi o pessoal do Aí Estruturadas? deve ter sido o pessoal do setor estruturado. Deve ter Era sido. isso? Era isso. Não, aí deve ter sido. Porque, veja bem, quando o Paulo Melo sabia da planilha italiana, ele foi o Hilberto, a definição de quem. Aí, veja bem, ele pode esclarecer isso melhor do que eu, mas o que eu imagino foi que é o seguinte: Hilberto, sabendo que era ProSub e sabendo que Derneval tinha um subcontrato com o ProSub, ele pode ter feito uma coisa, mas isso eu não sei. Eu não tô dizendo. Sim. Mas pelo que eu entendi, é mais provável que tenha sido o Hilberto e não o Paulo Mello nessa definição. Provavelmente. Também, senhor Marcelo, eu queria também esclarecer com o senhor, do ponto de vista da empresa da Odebrecht Ações Imobiliárias, o caixa dela, evidentemente o caixa escriturado, ele era composto de valores vindos do setor privado? Não entendi. O dinheiro, os valores que rodavam dentro da Odebrecht Ações Imobiliárias eram advindo de obras privadas ou existiam também obras públicas, licitações? Tinha alguns PPPs, mas a maior parte tinha PPPs, algumas coisas. Obras privadas. A maior parte seriam obras privadas. Privado, obviamente que você tem PPP, você vende para fundos de pensão, você tem isso, mas... Perfeito. Quando o senhor fez essa demanda, a questão da construção de uma engenharia civil leve como um edifício, isso está dentro da atuação normal de Paulo Mello dentro da eu não Odebrecht? fiz isso aí, já foi ele metendo as mãos, o pé pelas mãos. Veja bem, a única coisa que eu pedi para ele Sim, foi para apoiar a Derneval, claro. certo? Porque era uma transação imobiliária, Perfeito. que obviamente tinha que negociar a compra de bens. É uma transação imobiliária. Então, na verdade, foi isso que eu pedi para ele. Eu pedi para ele fazer isso e disse para ele para coordenar, porque precisava de um empresário interno, o reembolso de Derneval através da conta italiana. Só. A decisão depois de fazer estudos, isso é coisa dele. Foi coisa dele. Ele quis fazer isso, não foi decisão minha. E nessa linha, esses estudos, ou estudaram a viabilidade de um projeto de construção de uma engenharia civil leve, é do escopo da atividade dele normal como diretor regional. Agora, por que ele quis continuar com esse assunto, ele tem que explicar. Por que depois ele quis comprar o terreno, ele que tem que explicar. Queria só fazer uma última pergunta. Quem tem delegação para operar offshore Beluga? Não Eu? tinha, né? Veja bem, pelo que eu estou entendendo aqui, pelo e senhor que ele entende. deve saber essa informação melhor do que eu, nós vamos pelo que eu estou perguntar a ele. entendendo aqui, o Beluga era do tal do Matheus. Por quê? O que é que eu deduzo? Mas Como quem- o terceiro pagamento foi para Beluga e voltou, aí deve ter voltado por algum problema com o offshore, e aí ele foi refeito para o tal do Gemont, e o Gemont está na declaração de Receita Federal do tal do Matheus, que é um dos vendedores. Isso tudo eu descobri agora. Então, quer dizer, veja bem, Não, como não, esse pagamento foi coordenado por Paulo Melo, quem vai Mas saber o que aí é Beluga? o senhor já respondeu também. Já. Eu digo internamente a delegação para movimentar a Beluga, o senhor Hilberto, mais alguém? É que Não, eu mas acho que a Beluga, é o que ele está dizendo, é que é do vendedor do imóvel. Sim, desculpa. Na a Beluga, Reverbeck, tem então razão, não tem razão, nada a ver perdão. com a Isso. Odebrecht. Tá certo. Beluga da Bom. Ok. Satisfeito. Obrigado, excelência. Certo. A defesa Roberto Teixeira tem perguntas? Tenho sim, excelência. Boa tarde, Sr. Marcelo. O senhor mencionou, quando o senhor falou a respeito daquele valor de 1.034.000, que o print que continha essa informação estava no sistema MyWebDay. E que o senhor achava que poderia ter no Drauzes também. Mas não é certeza que tem no Drauzes essa mesma informação. Não, é aquela história. O que a gente percebeu do Drauzes, lembra o seguinte, o Drauzes era um sistema de controle deles que ninguém sabia. O que a gente percebeu é que nem todos os pagamentos, por alguma razão,
estavam registrados no Drauzes. No MyWebDay, em tese, com todos os pagamentos têm que gerar uma alocação gerencial, em tese, todos os pagamentos não contabilizados feitos na empresa estariam no MyWebDay. No Drauzes, como era um programa de Gilberto, não necessariamente todos vão estar lá. Ok. Por isso que eu disse, o MyWebDay, na verdade, vai mostrar mais coisas do que o Drauzes, não vai tirar. Entendo. Em certo momento o senhor mencionou que o Roberto Teixeira, que o senhor teve a impressão que o Roberto Teixeira queria acelerar a compra, o negócio. É uma impressão do senhor, uma opinião do senhor, ou alguém comentou alguma coisa? Eu nunca tive com o Roberto Teixeira. Tudo que eu soube através do Bunlai Okamoto e Palocci, entendeu? Mas ficou a impressão na conversa de um dos três que esse era um assunto que Roberto Teixeira realmente era como se o seguinte, tão importante, a percepção que eu tive é que tão importante quanto a compra, o terreno em si, era fazer a transação. Era como se ele tivesse alguma dívida ou algum acerto com os vendedores. Essa foi a impressão que eu fiquei das conversas que eu tive com Palocci, Okamoto e Bunlai. O senhor lembra exatamente quem falou, teria dito isso? Não, os três. Eu fiquei com a expressão dos três. Porque era como se a transação fosse tão importante quanto o terreno. Ok. Sem mais perguntas, excelência. A defesa do próprio acusado tem indagações que gostaria de fazer? Não? O senhor gostaria de dizer alguma coisa no final ainda? Excelência, só para esclarecer o Só um ponto. minutinho. Apenas em caráter pro forma, a defesa do Glaucus, imagino que Vossa Excelência tenha indagado, mas eu deveria estar... Desculpe, tem perguntas da defesa do Glaucus? Não? Então, desculpe, tem alguma questão? Excelência, só para esclarecer, eu mencionei no meu depoimento a questão dos erros, omissões, mentiras, obstruções. Isso não tem nada a ver com nesse assunto específico dessa ação. Eu acho que teve essa questão que eu espero que o Paulo Mello agora possa esclarecer, entendeu? Eu acho que teve depoimentos falhos, mas que não trouxeram coisas que podiam elucidar, que eu acho que esse material elucidou tudo. Agora, obviamente, que é o seguinte, no processo agora de minhas conversas, minhas oitivas, depoimentos com a Polícia Federal, o Ministério Público, estou procurando, dentro do possível e até além do que eu conhecia à época, para poder ajudar na identificação de todos esses atos ilícitos, e eu acho que é importante, Vossa Excelência, eu estou falando para todo mundo o seguinte, as pessoas precisam virar a chave. Quer dizer, as pessoas, na hora que sai de um ambiente de defesa para um ambiente de colaboração, as pessoas precisam estar comprometidas com a verdade e muitas vezes, ao não assumir suas responsabilidades, elas dificultam a identificação dos fatos. Então, eu acho isso importante, só queria fazer essa declaração. Tá certo, senhor Marcelo. Então, vou declarar encerrado o depoimento do senhor Marcelo Pael Odebrecht. Pode interromper a gravação. Senhor Marcelo, o senhor, por gentileza, assine nessas duas folhas.